Olá, seja bem-vindo ao Centro de Treinamento da Plataforma de Dados Microsoft SQL Server 2008 R2. Meu nome é Gustavo Maia Guiar e sou especialista em SQL Server. Hoje demonstraremos na prática a realização de backups no SQL Server. Nesse vídeo, são contempladas apenas as implementações básicas de backup. São elas o backup full, o backup diferencial e o backup de log. Demonstraremos agora a realização do backup full, do backup diferencial, do backup de log, múltiplos backups e o processo de restauração. Esse primeiro script, ele apenas cria um banco de dados, que é o que a gente vai utilizar nos nossos exemplos para demonstrar os backups. Aqui é feito o primeiro backup full. Então, o backup full ele é realizado através da instrução backup database, nome do banco e aqui um diretório para onde esse backup vai ser gravado. A gente pode ver aqui que esse backup gerou quase 1,5 MB de espaço, né? Praticamente um banco vazio, apenas com os metadados e as tabelas de controle. Aqui a gente cria uma tabela chamada clientes, que é a tabela que a gente vai promover as alterações para sensibilizar os backups que a gente vai executar. Aqui a gente faz uma importação de 10.000 registros para popular essa tabela a partir de um arquivo texto. Então temos aqui o book insert tabela e o arquivo texto. Então a tabela que estava vazia agora tem 10.000 registros. A gente vai efetuar um novo backup full da base. E aqui cabe uma comparação. O backup full anterior ele tinha 1,5 MB. Esse aqui já está com quase 3 MB. A natureza do backup full é efetuar toda a cópia do banco. Então, uma vez que após a importação o banco de dados aumentou de tamanho, é esperado que o backup full também tenha um tamanho maior. Aqui a gente vai importar mais 10.000 registros, deixando aí a tabela, portanto, com 20.000 registros. Essa importação dos 10.000 registros, ela ocorreu após a gente ter realizado o segundo backup full. Após a importação dos registros para a tabela, a gente vai realizar um backup diferencial. O backup diferencial ele tem o mesmo comando. O único detalhe é o argumento final, que é o if differential, para dizer que trata-se de um backup diferencial. Após a realização do backup diferencial, a gente pode fazer aqui uma análise dos tamanhos. Então, o backup diferencial, a natureza dele é copiar tudo que mudou desde o último backup full. Então, esse backup diferencial ele vai ter aquela segunda importação, porque ela aconteceu após o segundo full, que no caso é o último full, e isso permite que a gente veja claramente que esse diferencial ele é menor do que o full anterior, né? Ele está contemplando só mesmo aquela importação. Aqui a gente vai fazer um update de 3 registros. A gente vai mudar a coluna bairro e a gente pode visualizar que esses 3 registros ele tem um bairro chamado centro. A gente efetua o update e visualiza depois. E é um update simples, só mudou para bairro central. Vamos aqui na sequência executar um novo backup diferencial. Então, após a alteração dos 3 registros, é feito um novo backup diferencial e a gente pode ver que esse backup diferencial ele tem um tamanho superior ao primeiro backup diferencial. Isso ocorre porque o backup diferencial ele é acumulativo. E ele vai contemplar todas as mudanças desde o último backup full e não desde o último backup diferencial. Se o primeiro backup diferencial contemplava apenas a importação dos 10.000 registros, esse novo backup diferencial vai ter essa mesma importação mais o update que a gente fez. Então, por isso que ele é sensivelmente maior. Aqui é feito o primeiro backup de log. Enquanto que o comando backup database trata backup full e backup diferencial, para a gente executar um backup de log,
a gente usa o comando backup log, nome da base e um diretório específico. Esse é nosso primeiro backup de log, então provavelmente ele vai guardar aqui todas as transações desde o início da criação do banco de dados. Então deixa a gente visualizar aqui, ele tem aí seus quase 5 megas. Isso ocorre porque o log de transações ele detalha transações e não dados. Por isso que ele está um pouco maior do que o backup full. Só que na prática, o backup de log ele não vai ser realizado um backup de log por longos períodos de tempo. A gente executa o backup de log em frequências maiores do que o full. Então normalmente ele vai ter um tamanho menor. Aqui a gente vai fazer a atualização do cadastro. Então nós visualizamos aqui que o bairro estava o bairro central. Executamos aqui o comando de update. E podemos visualizar a alteração. Então o bairro central mudou para bairro do centro. Aqui é feita a atualização dos 3 registros, né? Então depois que a gente fez essa atualização, a gente efetua um segundo backup de log. E nesse caso a gente pode ver que o tamanho desse segundo backup de log ele é muito menor. Ocorre que o backup de log ele copia todas as transações desde o último log. Então ele não tem uma característica acumulativa. O backup de log nesse caso ele só vai ter esse último update dos 3 registros que a gente fez, pois o log anterior capturou todas as transações, desde a criação da tabela e a importação dos registros. Aqui a gente efetua um novo backup full. Então esse backup full vai copiar todas as páginas para o arquivo de backup. E a gente vê que esse terceiro full ele já está maior que o segundo full, porque entre esse full e esse terceiro full tivemos aí a importação de registros, aumentando a tabela de 10.000 registros para 20.000 registros. Aqui a gente tira um novo backup diferencial. Como o backup diferencial ele tem todas as alterações desde o último backup full, esse diferencial ficou bem pequenininho, porque o nosso último full é esse. Então o diferencial daqui para cá a gente não teve nenhuma alteração, por isso que ele está tão pequeno. Só vai ter alguns dados de controle. Aqui a gente faz a importação de mais 2.000 registros, deixando então a tabela com 22.000 registros. Se a gente tirar um novo backup diferencial, como do nosso último backup full até esse diferencial tivemos a importação de 2.000 registros, a gente vê que ele é pequeno ainda, mas ele já é maior do que o anterior, né? Porque daqui para cá a gente teve a importação de 2.000 registros. Aqui a gente faz o update novamente. Então aqui o bairro é bairro do centro. Estamos atualizando para bairro do novo centro. E em seguida a gente confirma que o update foi realizado com sucesso. Aqui a gente tira um terceiro backup de log. Então esse terceiro backup de log ele vai copiar todas as transações desde o último backup de log. Então ele vai contemplar somente a importação dos 2.000 registros e aquele último update que a gente fez. As demais transações estão nos backups de log anteriores. Aqui a gente faz uma conferência. O maior ID cadastrado é o 22.000. E aqui a gente verifica que o bairro daqueles 3 clientes é o bairro do novo centro. Aqui a gente coloca o banco de dados em single user, derrubando todas as conexões existentes. E aqui a gente exclui o banco de dados propositalmente. A estratégia básica de restauração consiste em restaurar o último backup full, o último diferencial e aplicar todos os logs subsequentes para efetuar a restauração do banco. Para fazer a restauração do banco, a gente vai utilizar o comando de restore. O comando restore database ele é utilizado para restaurar backups full e diferenciais.
E o comando restore log restaura apenas os logs. Se a gente olhar aqui o primeiro restore, que é o backup full, né, no nosso caso, o último backup full, e aqui a gente restaura o último diferencial, a gente pode ver que tem um parâmetro chamado if_no_recovery. Esse parâmetro é utilizado para sinalizar ao SQL Server que não deixa a base operacional, pois a gente ainda vai aplicar mais backups. Então, quando a gente restaurou o full com no recovery, a gente falou para o SQL não libere a base, porque a gente vai restaurar o diferencial. Quando a gente restaurou o diferencial com no recovery, a gente formou o SQL que não liberasse a base, porque a gente vai restaurar o log. Então a gente aplicou aqui os logs subsequentes, no caso, depois desse diferencial só teve esse log, e esse último log a gente restaura com o if recovery, para dizer para o SQL Server que a base pode ser liberada após a restauração desse log e que não iremos aplicar backups subsequentes. Se a gente observar aqui, temos então o maior ID, que é o 22.000, e os 3 clientes com o bairro do Novo Centro. Então esses dados eles estão idênticos aos anteriores antes da gente excluir a base. Isso permite então que a gente concluir que a estratégia de restauração ela está de fato efetiva. Ela foi capaz de voltar a gente no momento antes da exclusão da base. Aqueles que desejarem conhecer mais sobre backups no SQL Server podem consultar as seguintes referências. Você acabou de ver mais um vídeo do Centro de Treinamento na plataforma de dados Microsoft SQL Server 2008 R2. Eu sou Gustavo Maia e falamos sobre backups no SQL Server. Muito obrigado a todos. Você acabou de ver mais um vídeo do Centro de Treinamento da plataforma de dados Microsoft SQL Server 2008 R2. Eu sou Gustavo Maia Guiar e demonstramos a realização de backups no SQL Server. Muito obrigado a todos.